pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, aqui quem fala é o Pedro Afonso e junto com o meu colega João Henrique, a gente vai estar apresentando para vocês o tema processadores multicore. Para estar começando, eu gostaria de estar falando para vocês o que é um processador, o famoso CPU, que muita gente confunde e pensa que é aquela caixa do computador, que na verdade é o gabinete. Muita gente mal informada pensa que o CPU é o gabinete do computador, mas não. CPU é a abreviação de Central Process Unit. O que significa isso? Significa Unidade Central de Processamento. O CPU, normalmente é feito de silício e ele é o principal hardware do computador. A CPU ela é responsável de estar calculando e realizando as tarefas determinadas pelo usuário. Sendo assim, ela chega a ser considerada o cérebro do computador. As características da CPU influenciam diretamente na velocidade com que os programas vão rodar na máquina. Existem vários tipos de processadores no mercado. Existem os de 32 bits, os de 64 bits, também como existem os de apenas um núcleo, existem os de 2, os de 3, os de 4 e até 8 núcleos. E as principais fabricantes destes processadores são a Intel e a AMD. Bom, sendo eles dos menores componentes do computador, como vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei aqui para estar mostrando para vocês, eu coloquei de um lado o silício, que é utilizado para a produção dele, e do lado direito aqui eu coloquei para vocês, vocês conseguem ver ele na placa mãe ali, encaixado no soquete ali, que ele é bem pequenininho. Sendo ele um dos menores componentes do computador, o processador internamente dele tem várias divisões. Cada parte interna dele executa uma função específica. Porém, a única parte que chega realmente a ser indispensável, que faz todo o trabalho pesado, é o núcleo. Uma vez que ele tem a função de comandar tudo, podendo mesmo afirmar que o núcleo ele chega a ser, bem dizer, o processador completo. A partir disso, as empresas que fabricavam antigamente, que antigamente era apenas um processador e tal, eles tiveram a brilhante ideia de fazer um processador e colocar 2 núcleos nesse processador. E, sendo assim, esses núcleos eles teriam que compartilhar apenas umas peças. E aí surgiu os processadores multicore, os processadores com mais de um núcleo. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o desempenho de um processador. Existem vários processadores de 32 bits, de 64 bits, e assim, embora existam essas opções, essas duas opções, as versões de 32 bits, elas basicamente acabam que não são mais vendidas. Uma vez que os modelos de 64 bits, eles permitem que o usuário ele tenha, ele tenha mais processo, ele possa trabalhar com maior quantidade de dados por vez, além de dele conseguir suportar maior quantidade de memória RAM. Por exemplo, os processadores de 32 bits, eles não reconhecem memórias maiores que 4 GB. Já os de 64, eles suportam até 168 GB de RAM. Também é importante ressaltar que mesmo que os processadores sejam de 64 bits, o Windows, a versão dele, ele pode ser de 32 bits. Porém, este será um outro fator que também irá, limitar o trabalho do processador na máquina. Ele meio que vai atrapalhar no desempenho do processador, já você tem um processador de 64 bits e um sistema operacional de 32. Ele não vai trabalhar em harmonia. Então isso vai meio que limitar o trabalho da máquina. A quantidade dos núcleos influencia na capacidade em que o processador consegue desempenhar atividades multitarefas. Quanto maior for o número de núcleos, maior é a capacidade do computador em lidar com vários programas abertos ao mesmo tempo.
processadores com apenas um núcleo, eles são os mais antigos, os que deram início a essa tecnologia, né? Eles conseguem operar apenas uma tarefa de cada vez. Sendo assim, como eles não possibilitavam um bom desempenho de mais uma tarefa por vez, logo surgiram os processadores dual-core, que eles duplicaram o desempenho dos processadores e permitiram trabalhar com atividades multitarefa, com muito mais eficiência. Logo após, surgiu também os processadores quad-core, que são ainda mais eficientes, porque eles têm 4 núcleos. Eles possibilitam que a máquina opere ainda mais funções sem perder o desempenho e conseguem dar conta de programas ainda mais pesados, com maior velocidade. No entanto, vale lembrar que nem todos os programas eles conseguem usar todos os núcleos do processador. Grande parte deles já são otimizados para utilizar 2 núcleos ou até 4 núcleos. Por isso, processadores com mais de 4 núcleos, eles ainda não são úteis para muitas pessoas. Em geral, apenas alguns editores de imagem e vídeo são capazes de usar mais de 4 núcleos. A utilização de mais de um núcleo nos multicore faz com que eles aumentem a velocidade de processamento por pulso de clock, compartilhando então o processamento de dados entre os cores, ou seja, uma palavra assim falando em português, entre os núcleos. E sendo assim, eles otimizam o desempenho de certas tarefas, diminuindo o período de execução. O tempo de execução da CPU para o programa é dado pela razão de seus ciclos de clock por velocidade de clock. Portanto, quando você aumenta a velocidade de clock, consequentemente, diminui o tempo da execução. Agora, já que eu expliquei como os processadores são, falei dos tipos de processador, de alguns tipos de processador, dei alguns exemplos, eu vou estar entrando para vocês no real tema do nosso trabalho, que são os processadores multicore. Atualmente, há vários processadores desse tipo no mercado. Sejam eles de 2, de 3, de 4 ou até mesmo 8 núcleos. As fabricantes desses processadores, eles tiveram esse rumo, eles buscaram essa melhoria em relação aos processadores de apenas um núcleo, porque os antigos processadores, eles atingiam velocidades, posso dizer, frequências muito altas. E logo, não havia sistema de refrigeração que era eficiente para não deixar ele chegar nessas temperaturas. E isso era um problema que caía muito no desempenho dessas máquinas. Então, com os processadores multicore, com mais de um núcleo, cada núcleo ele tem a sua cache independente. E eles conseguem executar os programas em paralelo, sem interferir no processamento do outro. Além dessa notável diferença em poder de processamento, os processadores múltiplos núcleos eles têm grandes vantagens sobre os antigos processadores, uma vez que as tarefas que podem ser realizadas ao mesmo tempo, na verdade, né? Porque eles têm uma arquitetura de processamento que acaba permitindo que as instruções das tarefas elas possam ser executadas por mais de um núcleo simultaneamente, tendo assim então uma extensão da memória cache que acaba sendo compartilhada pelos núcleos. E não para por aí, além de ser mais rápido, ter maior eficiência, esses processadores multicore eles esquentam muito menos em relação aos outros processadores, porque cada núcleo ele acaba trabalhando numa velocidade menor por ser compartilhado assim. E, consequentemente, isso produz menos calor. Ambas fabricantes desses processadores, quando lançaram esses CPUs de 2 núcleos, acabaram que lançaram quase tudo junto, sabe? Simultaneamente, tanto a Intel quanto a AMD, e havia muita pouca diferença entre os nomes, entre as configurações, e as empresas, quando lançaram eles, notaram que esse método ele era muito eficiente
pois ele estava trazendo um ganho muito significativo para alguns softwares que já eram programados especialmente para esses determinados processadores. E isso fez com que eles investissem cada vez mais nisso, tanto que hoje em dia os processadores, os recentes processadores, a maioria são de 4 núcleos, que na verdade eles diferem muito pouco dos dual core, que foram o começo, bem dizer, dessa evolução, né? E assim, diferem muito pouco, eles trabalham praticamente a mesma pegada. E também existem os CPUs de 3 núcleos, que são fabricados apenas pela AMD, mas se for para comparar a arquitetura interna dos processadores de 3 núcleos e os de 4 núcleos, eles até se diferenciam um pouco, mas como, sabe, eles acabam trabalhando de forma geral, eles tendem a trabalhar exatamente igual aos seus antecessores. Agora eu vou falar um pouco da arquitetura multicore. Uma das arquiteturas mais utilizadas pelos multicores é conhecido como SMP, que é Simultaneous Multiprocessing. Que nada mais é do que ter múltiplos cores do processador compartilhando as demais memórias de níveis inferiores. A arquitetura em si é utilizada pelos multicores, não diferencia-se com a ideologia da arquitetura de von Neumann, que é utilizada no single core. Os multinúcleos mantêm a mesma interação processador, memória e dispositivo, entrada e saída. A lógica de funcionamento será a mesma. O diferencial entre os dois modelos é a quantidade de núcleos que atuam na CPU do computador, utilizando uma memória compartilhada. Os multicores surgiam com o intuito de manter o alto desempenho de processamento das máquinas sem ter que investir em seus resfriamentos, devido ao aquecimento causado pela alta velocidade e frequência que as instruções eram processadas pela CPU. A arquitetura dos multicores proporciona um aumento no desempenho da execução de dados. Dois dos fatores que mais ajudam nesse aumento é a utilização de multithreading e a programação paralela. E dentro desses dois fatores, agora eu vou falar um pouco da multithreading, com a abreviação MT também. O que ela é? O conceito de threads, né, está em fazer um escalonamento de programas que estejam executando para serem processados pelo processador. Como os multicores trabalham com mais de um núcleo em seus processadores, essa atividade é definida por multithreads e tem o escalonamento dos programas distribuído entre os núcleos dos processadores. Para melhorar o funcionamento dos multicores, foi desenvolvida uma técnica chamada de Simultaneous Multithreading, SMT, a sigla, e tem por objetivo executar várias threads simultaneamente, evitando desperdícios horizontais do processador, que as unidades funcionais não utilizadas. Elas interpretam que existem vários programas em execução e com a maximização da utilização das unidades funcionais das threads, aumenta o CPI dos programas, que consegue, e consequentemente, o desempenho do processador. O SMT permite que as threads sejam processadas em paralelo dentro do núcleo. O processador normalmente executa normalmente as instruções de threads a cada ciclo de processamento. Quando este fica em estado de espera,
executa em paralelo outra thread. Um exemplo para ficar mais claro é o seguinte: enquanto o processador espera uma execução de ponto flutuante para ser finalizada, outras instruções podem ser executadas em threads de inteiros. Por causa do uso do SMT, que é apresentado no gerenciamento de tarefas do Windows, as instruções do uso da CPU duplicadas, como se a máquina tivesse mais processadores do que realmente tem. A imagem a seguir mostra um pouco disso que foi falado agora, que é como se a máquina tivesse realmente mais processadores do que realmente ela tem, entendeu? Agora eu vou falar um pouco da programação em paralelo. O que diz ao conceito de programação em paralelo é fazer com que o programa seja visto como um conjunto de partes em que possa ser resolvido de forma concorrente. A sua construção ela é feita de forma sequencial, mas é feita de tal modo que possa ser executadas de formas paralelas em diferentes processadores. Programas de computadores paralelos, logicamente, são feitos de forma diferente aos sequenciais e de forma mais complexa também, porque a comunicação e a sincronização das subtarefas se torna um empecilho para a elaboração de bons programas. O programador deve ter cuidado de saber quais e quando as instruções vão ser executadas em paralelo, em que ordem, e definir o nível de paralelismo. Atualmente, existem 4 formas de programação paralela: em bit, em instrução, em dado ou de tarefa. Elas são determinadas da seguinte forma: primeiramente, em bits, ela deve-se ao aumento da quantidade de bits de uma instrução. Por palavra, né? Aumentando os bits, diminui-se a quantidade de instrução. Agora, a programação paralela em instrução, ela reordenar as instruções de forma que não altere seu resultado, para que estas aproveitem ao máximo os estágios dispostos pelo pipeline. Em dado, é a utilização de loops de forma inteligente e correta, em que um laço não dependa de dados de laços anteriores, que ainda estão por ser calculados. E o em tarefa, que evitar vários cálculos sejam executados por um mesmo conjunto de dados. Os principais motivos para usar a programação em paralelo são resolver processos mais complexos com maior dimensão e reduzir o tempo para solucionar um problema. Ela induz a falsa crença que, com o seu uso, o desempenho de execução de suas instruções possa dobrar. Porém, uma pequena parcela do programa que não pôde ser paralelizada limitará esse desempenho. Por isso, é sempre bom estar buscando o paralelismo nos códigos, para se obter o máximo de benefícios que essa técnica pode proporcionar. Agora, para concluir aqui tudo que foi falado, vamos dar um adentro aqui do que a gente pode concluir com isso tudo, né? Primeiramente, com o surgimento dos multicores, puderam ser criadas novas formas de manipulação de dados por parte dos computadores, né? E isso
proporciona uma vasta área de pesquisa para o desenvolvimento de processos que melhorem cada vez mais o processo das máquinas. Essa tecnologia proporcionou uma nova visão de rumo para os profissionais da área de TI e devem se preparar para lidar com os novos meios de desenvolvimento de programas, o que causa uma ótima visão para o surgimento de softwares e sistemas de melhores qualidades. Bom, foi isso. Esse foi o nosso seminário sobre processadores multicores. Eu espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, que a gente vai estar esclarecendo tudo. Essa foi a apresentação referente ao seminário de Sistemas Operacionais 1, do professor Douglas. Os alunos são Pedro, Afonso e João Henrique, e qualquer dúvida a gente está à disposição para ser tirada no fórum de discussão do Classroom ou por algum chat ou WhatsApp também. Pode entrar em contato conosco que a gente vai tentar resolver ou esclarecer alguma dúvida. Demais é só, obrigado a todos, boa noite.